Olá, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Aqui com o livro O Fausto, de Goethe, um trecho onde ele está em um monólogo falando da biblioteca do pai dele, sobre a biblioteca do pai dele, na biblioteca do pai dele. Estás aqui porque meu pai te usou, tu, velho rolo, foste aqui sempre ofuscado, por essa triste luz que aqui sempre fumou, por que não esbanjei as sobras paternais? Ao invés de suar com uma posse ou duas, o que has adquirido de teus pais, adquira para que o possuas. O que não se usa é um fardo, nada mais, pode um momento usar tão só criação suas. Então, o escritor brasileiro Lima Barreto escreveu um conto chamado A Biblioteca e o nome do personagem principal é Fausto Carregal. Fausto claramente é uma referência a esse personagem de Goethe, e Carregal, entre os seus significados, pode ser aquilo que está carregado, aquilo que está com carga em excesso. Repara uma coisa aqui, ó. Ele herdou a biblioteca que foi do pai dele e que foi do avô dele. Ele descreve que a família, várias pessoas ficaram com várias partes. Com a mudança dos tempos, não deu para manter o casarão e ficar as coisas da forma como era na infância dele e dos irmãos. Alguns irmãos receberam os utensílios de metal precioso, outros recebeu a casa. A parte que ele ficou foi a biblioteca. E ele queria muito que um dos seus filhos usasse essa biblioteca. Ele próprio tentou absorver essa biblioteca, que na descrição do conto mostra que existiam obras muito raras ali dentro, né? Manuscritos e obras de antes do século XVI, primeiras edições de vários livros famosos. E ele percebeu que não era para ele não conseguia absorver aquilo, mas ele queria que algum filho continuasse com aquilo, continuasse, que fosse capaz de absorver o que o avô e o pai deixaram de legado. Acontece que vai contando a história de um por um dos, acho que 4 filhos que ele teve. Ele percebeu que nenhum deles ia ser dado à lei, ia ser dado ao estudo. Então, ele decide fazer o seguinte: ele dispensa o último filho que pediu dinheiro para ir para o futebol. Lima Barreto considerava o futebol uma coisa de simplória, uma coisa de que não é para quem consegue estudar ou coisa desse tipo. Então, ele colocou o seu futebol como símbolo de que o piá gostava de uma coisa que não ia ser aquele que ia carregar a herança intelectual da família. Porque eu imagino por que Lima Barreto fez a questão de dizer que a herança vinha do avô. Por 2 motivos, vamos lá. Fausto queria que os seus filhos continuassem essa linha de manter essa biblioteca na família e de estudar essa biblioteca, estudar esses volumes, mesmo pulando ele, mesmo ele não estudando. Ou seja, ele, para passar para frente, ele próprio deveria absorver, como a gente leu no texto, o que has herdado de seu pai e seus pais, adquira para que possuas. Ou seja, não apenas a posse física das coisas não é o que garante que aquilo realmente seja seu. Ou seja, não era do momento de Fausto Carregal absorver a biblioteca que foi herdada do avô e do pai. Perceba, mesmo que ele absorvesse, para poder passar para um filho, não seria garantia de que o filho ia gostar ou ia apreciar as obras se ele tivesse feito isso também. Por quê? Porque o pai dele assim o fez, também absorveu, e não foi garantia de que ele absorvesse. Agora, espera, será que o pai já não passou para ele também sem ter absorvido? Será que o avô já não passou para o pai dele sem ter absorvido e só tinha aquilo como posse física e não posse intelectual? O ponto é que chega no fim, Fausto Carregal não aguenta mais ter aquele fardo, aquela carga aonde ele não podia carregar, nem mais com a mente e muito menos fisicamente, aonde ele decide queimar toda a biblioteca. Corta-se a linha então de sucessão e aquilo para por aqui. Isso pode acontecer a qualquer momento
E esse conto também mostra que a história e o legado, tanto da educação quanto das famílias, esses dois tipos de legado, basta uma geração para que se corte a continuidade e o legado se esvai. Esse foi o clique de hoje. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Até o clique de amanhã.